29. Nós lemos como leitura introdutória Mateus 23, do 1 ao 7. Queríamos ler todo o capítulo, mas são 39 versículos. Agora nós vamos ler Mateus 23, é o capítulo que Jesus pregou, ministrou, falou exclusivamente contra os escribas e fariseus. E nós vamos ler os 8 ais de Jesus contra os escribas e fariseus. Mateus 23, 13 ao 29 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar, fazei longas orações por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está falando ali que eles são filhos do inferno, tá? E no final também do capítulo ele repete isso. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo juramento. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso não é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura também por tudo o que sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que roais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os túmulos dos justos. Senhor, te peço, fale conosco através da ministração da tua palavra, dentro desse tema, Evangelho de Fariseus. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, que a tua palavra nos pegue e nos acerte, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada.
Abençoa a tua palavra em nosso meio, que ela tenha vez, que ela tenha voz, que ela tenha total acesso, livre acesso entre nós. E repreenda todo espírito contrário, todo empecilho e obstáculo à tua palavra. É o que nós pedimos. Que o teu Espírito Santo leve a tua palavra em cada coração. E que a tua palavra seja a tua mensagem. E que eu não seja massagista de ego, mas mensageiro do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, amada igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós, como falamos, como prometemos, como anunciamos, estaremos falando nesta noite sobre o tema o que é Evangelho de fariseus. O que significa o Evangelho dos fariseus? Eu já preguei aqui, em 10 anos, 2 vezes a mensagem, o outro Evangelho, baseado em Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 9. E Paulo diz, resumindo, ainda que eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro Evangelho, seja anátema. Eu lembro que nessa ocasião, eu preguei sobre alguns outros Evangelhos. Aliás, já preguei aqui também sobre o outro Jesus, baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Se vier outras pessoas e vos pregar outro Jesus, nisso o aceitais. Olha, e estou preparando, já falei, a mensagem sobre o outro Espírito, também baseado nesse mesmo texto. Mas quando eu ministrei sobre o outro Evangelho, eu falei sobre alguns outros Evangelhos, como por exemplo, o Evangelho do legalismo, o Evangelho do ritualismo, o Evangelho do tradicionalismo, que é o Evangelho do farisaísmo, que é o Evangelho dos fariseus. Aliás, eu vi uma frase que eu nunca esqueci, né? Sobre a diferença de tradição e tradicionalismo. Porque a tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivendo. Grave isso. Então, quando eu preguei o Evangelho, o outro Evangelho, eu falei além do Evangelho dos fariseus, que eu mencionei aqui, né? O Evangelho da legalização, o Evangelho da ritualização, né? Eu falei também sobre o Evangelho da modernização, o Evangelho pós-moderno, né? O Evangelho da graça barata, o Evangelho da emoção, o Evangelho da comercialização, que é tudo por dinheiro, cobra-se para pregar, cobra-se para pagar. O Evangelho da triunfalização, que é o Evangelho do homem, é o eu Evangelho, que é o Evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro. Mas hoje, eu vou me deter a pregar sobre este Evangelho de fariseus, ou sobre esse Evangelho dos fariseus. Eu quero aproveitar um momento, né, da música, da canção, da letra da cantora Inê Rocha, do Pará, que fala exatamente sobre isso. É uma música denúncia, né? Aliás, alguém sabe quem ganhou aquele reality show? Eu, por exemplo, não sei. Alguém sabe? A igreja? Eita! Ninguém sabe, viu? Nem quem ganhou. A gente sabe que não foi ela que ganhou, mas a música ganhou muita repercussão. Como não? Porque a música tem mexido com muita gente. Eu disse em alguns áudios que eu espalhei nos grupos que a música ia despertar. Ia despertar. Não somente muitos na igreja, grave isso. E de fato, mas tem despertado também muitos com relação ao que está acontecendo na ilha, na verdade, no arquipélago do mundo, a ilha de Marajó, que pertence ao Pará, que pertence ao norte do Brasil. Grave isso, né?
E deixa eu te falar, alguém pode perguntar assim, pastor, mas você fala de obras sociais, a nossa igreja é uma igreja de obras sociais, mas como que a gente vai fazer uma obra social lá na ilha de Marajó? O seu Marajó pode ser numa favela aqui perto, o seu Marajó pode ser entre famílias carentes, o seu Marajó pode estar até dentro da tua parentela. O seu Marajó você pode descobrir, saber aonde é, aonde está e como fazer. Amém, amados? Então, queridos, em primeiro lugar, eu coloquei aqui, estou estreando hoje nesse notebook, sobre esse evangelho de fariseus. Em primeiro lugar, o que é fariseu? O que é um fariseu? O que significa? O que significa um fariseu? Grave isso aqui. Bom, algumas diferenças de definições históricas de eruditos, comentaristas, teólogos, né? Eu vou ficar com o que eu mais ouvi, com o que eu mais li, que é mais aceita. Fariseu significa separados. Olha que interessante. E eles acabaram se tornando separatistas. Separado é uma coisa, separatista é outra. Esse é o significado de fariseu, né? E qual a origem de fariseu? Duas origens são mais destacadas pelos historiadores. Eu vou ficar também com a que é mais aceita. Os fariseus surgiram cerca de 150, 200 ou 200 e 150 antes de Cristo, no período também dos Macabeus, onde governadores dos judeus eram sacerdotes. Não, a outra linha teológica fala que os fariseus poderiam ter surgido no tempo de Esdras e Neemias. Eu vou ficar mais com esse período de 150 a 200 antes de Cristo. Então, os fariseus vêm desde o Antigo Testamento e permeiam as páginas do Novo Testamento. Amém? Agora, quais eram as doutrinas dos fariseus? Em que eles criam? Bom, eles criam na ressurreição, os que os saduceus não acreditavam, isso. Eles criam em anjos. Bom, eles criam principalmente em toda a lei de Moisés, da lei mosaica, mas o que se destaca nos seus ensinos é o legalismo. Eles eram extremamente religiosos. Eles eram extremamente religiosos. E foi isso que Jesus condenou dos fariseus. De todos, calma aí. Existem pelo menos 2 fariseus conhecidos no Novo Testamento que se tornaram, e nós acreditamos, homens de Deus. O primeiro foi Nicodemos. A história dele está registrada, a primeira menção, em João capítulo 3. É o que vai ter com Jesus à noite, para não ser visto pelos judeus e principalmente por outros fariseus. E temos também de José de Arimateia, outro fariseu, que cremos, ou particularmente eu, tá? Mas eu falo cremos porque eu já ouvi muitos, na salvação de ambos. Que para mim, minha opinião é minha, mas dizem que líderes são formadores de opinião, que creio que deixou o farisaísmo, porque para seguir Jesus Cristo, o cristianismo do Cristo, precisa deixar o judaísmo, precisa deixar o farisaísmo, precisa deixar o tradicionalismo e, para a gente resumir, precisa deixar todos os ismos. Amém? Então, o que Jesus condenou, Natan, olha o que eu vou fazer. O que Jesus condenou no farisaísmo? O que Jesus condenou no farisaísmo? Em primeiro lugar, Jesus condenou que eles pregavam uma coisa e viviam outra. Você conhece pessoas que pregam uma coisa e vivem outra?
que fala uma coisa e vive outra, é um sério candidato a fariseu e farisaia. Grave o que eu estou falando. Se as pessoas pregam e não vivem, são fariseus. Bota aí, sempre Mateus 23, versículo de número 3. Versículo de número 3. Diz assim: fazei e guardai tudo que eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Porque eles falam e não fazem, porque eles pregam e não vivem, porque eles prometem e não cumprem, porque eles são religiosos, nominais, teóricos, verborrágicos. Eles apenas falam, mas não fazem. Eu conheço aos montes, e essa é uma das práticas, uma das coisas, está aqui como principal, como primeira, na verdade, que Jesus condena dos fariseus, do farisaísmo, é que eles não vivem o que eles pregam, eles só falam. Conheço um monte. Olha, eu tenho centenas, você sabe, eu tenho centenas de histórias. Lembrei de uma agora, de um pastor fariseu. Pastor, mas existe também pastor fariseu? Eu pensei que só existia presbiterossauros, resistiam aos diáconos, eles fugiram de voz, breiões e breionas, santarrões e santarronas, roupões e rouponas. Tem também pastores, tem também pastores fariseus. Eu conheci e conheço aos montes, pastor Maria. E pastor Maria, então, quer ver um pastor que é mais que eu, que é o oposto 100% total do fariseu? Pastor Maria. Vocês sabem disso. Pastor Maria, tanto quanto eu, ou acho que mais, odeia o farisaísmo, a hipocrisia farisaica. Conheço um pastor, ele também me conheceu, né? Bom, já morreu, tá? Olha o meu cuidado com as palavras. Ele, 1900, pastoreava uma igreja grande, Rio, mas era conhecido na Paciência, o Calibre, Maria Paula, aliás, Várzeas, Cala a Boca, Inoã, Maricá, Campo Novo aqui, né? E a igreja dele era proibido de ter televisão. Bom, isso deve fazer cerca de 27 anos atrás, porque eu pastoreava uma igreja na Paciência. O evangelista Orlando estava lá, e eu acho que André também estava chegando lá. E nós tínhamos um diácono que era profissional técnico eletrônico. Ele consertava a televisão, ele consertava som, consertava rádio, lembra disso? Ele me procurou, assustado, pastor Eduardo, você não sabe da maior. Eu falei, não. Ele falou assim: o pastor fulano me pediu para ir na casa dele consertar uma televisão. Eu falei, você tem que ir, você é profissional. Pode ser ateu, budista, não interessa. A televisão de alguém escangalhou. É verdade ou mentira, irmão? A televisão de um bar, a televisão de um botequim. Você é técnico você conserta a televisão. Mas pastor, pior você não sabe. Eu falei, eu sei. Ele proíbe toda a igreja de ter televisão. Já excluiu o irmão do irmão de ter televisão. E ele tem, pastor. Eu falei, vai lá consertar seu trabalho. Ele foi. Ele voltou mais assustado ainda. O pastor mandou depois de uma semana, que ele demorou para ir, um outro recado que tinha pressa. E ele voltou, depois que foi consertar a televisão, mais assustado. Ele me procurou, pastor, você não sabe não? Eu falei, não. Se você falar, eu vou saber. Ele falou, lembra o pastor? Era a terceira televisão na casa dele que estava escangalhada. Ele tem três. Uma na sala, uma num quarto dele, do casal, e outra no outro. Eu estava lá com tanga, quando eu vi ele excluindo uma irmã, porque o marido dela comprou uma televisão para ver a Copa do Mundo. Ele queria ver a seleção brasileira, e ele excluiu a irmã porque disse que a irmã vai aproveitar para ver novela. E ele tinha 3 televisões dentro de casa.
É um pastor fariseu, não é? Prega uma coisa e vive outra. E eu poderia até dar nome, não seria fórum de ética. Perdão, porque já estourou aí na imprensa, nas mídias sociais e na mídia televisiva. Pastor de uma grande igreja que proibia os membros a ir à praia e morava numa casa de praia. Ele tinha praticamente uma praia particular. O mesmo que proibia também a igreja de ter televisão, e ele tinha uma sala de vídeo, que era um mini cinema dentro de casa, que só perdia em tamanho e estrutura para uma artista, uma apresentadora aí, que era da Rede Globo, tinha um cinema particular dentro de casa. Esse pastor também é um fariseu, não é? Conheci um que eu fui confrontá-lo por causa disso. Mas o senhor tem televisão, os seus membros não podem ter, o senhor proíbe, o senhor até os exclui. Sabe o que ele me falou? Não, é porque eu preciso ter uma televisão para ver, assistir como crítico. Que eu preciso saber o que está acontecendo, até para eu pregar. Fariseu, hipócrita. Poderia falar de muitos, daquela irmã que tentou me julgar e me condenar por causa de um anel no dedo, e na mesma semana não aguentou ficar uma semana sem marido e adulterou. Farisaica, crentona, breiona, santarrona. Irmãos, eu tenho pavor desse tipo de gente. Eu vou repetir: religiosos. E nada leva mais o homem ao inferno do que a religião, porque ele pensa que está salvo quando não está. Quando não está. Segundo lugar, Natan, coloca aí. Verso seguinte. Jesus condenava os fariseus, os condenou exclusivamente no capítulo de Mateus 23, todo o capítulo, porque eles criavam regras que Deus nunca criou. E o pior, eles tornavam essas regras tão grandes, tão importantes, ou até maior do que as doutrinas que Deus deu na lei mosaica. Grave isso aqui, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. É isso aí. É isso aí. Bom, a gente conhece. A gente tem uma no nosso subbairro aqui, né? A igreja do Roupão, a igreja de Moisés, a igreja dos legalistas, a igreja dos tradicionalistas, a igreja dos ritualistas. Portanto, me perdoe, a igreja dos fariseus. Amém, meus irmãos? A igreja dos fariseus. Porque se o pastor, ele tem, vocês sabem, uma tesoura, a Tânia hoje, né, lembrou aqui, uma tesoura santa para ele cortar as pontas duplas dos cabelos das irmãs, ele é um fariseu ou não é um fariseu? Se ele tem uma fita métrica ungida, grave isso aqui. Irmão, já vi aberrações na igreja que eu acho que eu não deva, não possa, poder pode no sentido de possibilidade, mas não devo nem ministrar aqui, tão vergonhoso que é, né? Se esse pastor tem uma fita métrica ungida para medir o comprimento das saias e dos vestidos das irmãs, esse homem é um fariseu, não é? Pior que tudo isso. Se ele disse, aliás, duas grandes aberrações, eu nem sei qual é pior, vou falar duas. Se ele promulgou, tá? Se ele promulgou um jejum para toda a igreja de 40 dias, incluindo um jejum sexual para todos os casais, 40 dias, um casal sem fazer amor, sem namorar, ele é
Um fariseu, não é? E provocou, grave isso aqui, ele provocou, eu sei de fontes fidedignas. Aliás, um caso, eu tenho um comércio de bairro, um caso estourou nos comércios aqui, que foi uma traição, porque o marido não era crente e falou assim: ó, a minha mulher está proibida pelo pastor dela de me namorar durante 40 dias. Então quem não tem comida em casa, come onde? Na rua. O cara não é crente, ele falou isso num bar. Isso parou aqui no meu comércio. Outro caso de estupro, porque o obreiro foi tentar namorar sua esposa, ela disse: não, nós estamos no jejum de 40 dias, em jejum sexual promulgado pelo pastor. E ele forçou a esposa. Sexo forçado é o que mesmo? Estupro. Foi um estupro provocado por um fariseu. Fariseu. Terceiro lugar, porque Jesus Cristo condenava ao extremo os fariseus. Terceiro lugar, porque eles buscavam o elogio dos homens. Coloca aí, versículo seguinte, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem o quê? Visto pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam suas franjas. Grave isso aqui. Parte A do versículo. Grave isso aqui. Eles faziam para serem vistos pelos homens, portanto eles não faziam por Deus. Para Deus. Lembra que eu falei aqui uma vez? Aliás, 2 ou 3 vezes. Falei uma vez recentemente, na semana passada ou retrasada. Um obreiro pode se dedicar à obra de Deus sem se dedicar ao Deus da obra. Mas é impossível um obreiro se dedicar a Deus sem se dedicar à obra de Deus. Amém? Eu vou repetir. Alguém, um crente, pode se dedicar à obra de Deus sem se dedicar ao Deus da obra. Ele está fazendo a obra para ser visto. Conheci 2 irmãos, eles chamam de irmãos carnais, irmãos consanguíneos, num ministério razoavelmente grande, numa reunião de ministério. Alguém se levantou, pediu uma pauta e falou assim: os irmãos fulano e beltrano parece que só fazem para receber admiração, tapinha nas costas e lisonjeiros. Eles, os irmãos, se levantaram juntos e falaram: é isso mesmo. Pelo menos foram os fariseus confessos. Verdade ou mentira? É isso mesmo. E se a gente faz, a gente tem que ser, no mínimo, nomeados para sermos admirados. Eles estão fazendo para Deus, irmãos? Eles estão fazendo para o homem, para serem vistos e lisonjeados, aplaudidos, admirados, exaltados. É por isso que eles fazem. Então, tem muita gente, cuidado, irmãos, o excesso não virá religiosidade. Lembra que eu falei hoje de um presbítero Saulo, que disse, pastor Marinho estava lá, eu, a diaconisa Tânia, acho que o evangelista Orlando também, ele falou assim: irmãos, a Bíblia é tão sagrada, tão santa, que você não pode colocar nada dentro dela. Está errado quem inventou o marcador em forma de fita, de lacinho. Está errado o marcador de papel. Quanto mais alguém botar um lenço sujo dentro da Bíblia. Olha, isso eu expliquei hoje de manhã. Isso se chama bibliolatria. Bibliolatria. E muitos cometem esse erro. Com a Bíblia aberta ou fechada no painel do carro, para passar por dura. Pega um cachimbo e fala assim: pô, você é crente e está todo errado, com o documento todo atrasado. Tem que ser pior ainda. E porque crente está dando mau testemunho, não pagou IPVA, amém? Está com o carro todo irregular, aí vai botar a Bíblia no painel do carro para deschavar. Isso é bibliolatria.
aberto na cabeceira da cama, no Salmo 23, no Salmo 46, no Salmo 21, no Salmo 91, bibliolatria. O que nós precisamos entender, aprender e fazer é bibliologia, logia de estudo da Bíblia, não bibliolatria. Fariseu, cego, hipócrita, busca os elogios dos homens. Eu disse que já contei uma história aqui, deve ter uns 25, 26 anos também atrás, quase 27, igreja com o pastor Hélio Paciência. Hoje eu falei aqui o nome de todos os aniversariantes. Aqui eu sei que estou com um grupo seleto. Nós estamos com um grupo fechado, amigos. Aqui somos mais do que irmãos, somos amigos. A gente sabe disso. Eu já vi testemunhos aqui falando assim, como que os irmãos aqui se preocupam com os outros. Eu lembro que eu acabei o culto na paciência. E haja paciência, né? Só Jesus para mostrar de crente. É verdade. E a irmã, estou vendo ela na porta me chamando, alguém me cercando no pé do público para conversar, ela com uma cara, nariz torto, uma tromba, um olharzão tandera. Eu falei assim, meu Deus do céu, não está com a cara normal não. Quando cheguei para falar com ela, fui apertar a mão, não esperou nem dar a paz do Senhor, Shalom Adonai, pastor. Muito bonito, né, pastor Eduardo? Eu quase falei assim, obrigado, mas cuidado se a minha esposa é ciumenta, admira com moderação, né? Estou brincando. Senhora de idade, muito bonito, mas esqueceu de mim. Esqueceu da irmã? Eu esqueço da irmã, irmão. Como assim? Esqueceu de anunciar meu aniversário essa semana, hoje é o culto, dia principal. Acho que nós já tínhamos lembrado e orado até na quinta, se não me falha a memória. Um deslize também da secretária, né, que esqueceu de me dar os anúncios, como o Tânia me deu aqui agora, ao começar do culto. Mas enfim, falei, irmã, me perdoe. A senhora era para ter anunciado, pastor, meu aniversário. Enfrentei outra que reclamou, porque ela patrocinou a cantina e nós esquecemos de falar que foi ela. Irmão, está fazendo para Deus ou para os homens? Eu nunca esqueci uma palavra de Jimmy Swaggart. Nas suas cruzadas nacionais, nos Estados Unidos e internacionais, né? No mundo todo, chegou uma cantora que estava sendo lançada, né? Começando. Pastor Jimmy Swaggart, eu queria cantar, né? Eu queria cantar numa dessas suas cruzadas, eu queria cantar para Jesus. A irmã quer cantar para Jesus? Quero. A irmã foi numa cruzada. Levou lá, sei lá, na época, o seu cassete, né? Fita cassete, né? E houve todo o culto, o pastor de Swaggart pregou, acabou o culto, ele encerrou, todo mundo indo embora, ela cercou o pastor Jimmy. Pastor Jimmy Swaggart esqueceu de mim, né? Aí ele, não, irmã. A irmã não queria cantar? Sim. Pediu o Senhor para cantar. A irmã não falou que queria cantar para Jesus? Ela falou sim. O microfone nem está desligado. Eu pedi para deixar seu microfone ligado. Pode cantar para Jesus? Não, pastor. Eu queria cantar na cruzada, no estádio. Ah, então a irmã queria cantar para todos. Porque para cantar para Jesus, irmãos, a gente canta sozinho. A gente canta até no banheiro, me perdoe a expressão. A gente canta em qualquer lugar. Mas se você quer cantar numa cruzada, se você quer cantar em um estádio, se você quer cantar em um campo de futebol, se você quer cantar em um ginásio, você quer cantar para as pessoas. Foi o que o Jimmy falou para ela, pastor Jimmy Swaggart. Eita. Quarto lugar, Natan. Quarto lugar. Eita, 20 para as 9. Por que Jesus condenou o farisaísmo, chamando aqueles fariseus de hipócritas, cegos, sepulcros caiados, porque eles amavam a alta exaltação. Versículo 6, né? Adiante, ou em diante. Amam o primeiro lugar
nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Eles amam títulos, eles amam a autoexaltação. Grave isso. Eles gostam dos primeiros lugares, gostam de ostentar religiosamente falando. Essa é uma característica. Gostam mais de título do que de cargos. Gostam mais de cargos do que de cargas. Eita, deu para entender? Gostam mais de títulos do que de cargos. Gostam mais de cargos do que de cargas. É por isso, amados, que não bastou para alguns, aliás, para muitos, serem só pastor. Pô, peraí, eu sou pastor de pastores. Eu sou pastor senhor. Eu sou pastor presidente de um campo gigantesco. Então, como eu, pastor, vou consagrar mais pastores para ser pastores iguais a mim? Não. Eu não posso ser só pastor. Então, criaram bispo. Que nem os irmãos seminaristas, os alunos da EBD brincam aqui, os irmãos, né? Episcopizo, apóstolos, encerrado em Atos 1, 16 a 24, né? Quem era para ser apóstolo, aliás, o último que entrou no lugar de Judas, que se foi para o seu próprio caminho, para o seu próprio lugar, Matias, escolhido. E as características, tem uma palavra melhor que eu estou tentando achar, e os requisitos, né? As condições para ser um apóstolo, para fechar os 12, eram ter andado com Jesus desde o batismo de João, ter visto, acompanhado o ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição. Eu creio que está embutido até a sua ascensão. E ele foi visto em 1 Coríntios capítulo 15, lá pelo 5 a 8, né? Pelos apóstolos, depois por Pedro, né? Depois apareceu a Cefas, depois aos 12, e depois por cerca de 500 irmãos, Natan. É aqui, é ela. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Grave isso aqui, eram as condições. Paulo se chama de um nascido fora do tempo. Grave isso. Foi chamado diretamente de Deus para o apostolado. Não existe uma apóstola nas Escrituras, mas existe uma discípula. Alguém, meu Deus, existe, está lá, mas parece que é Atos 9, 36, se não me fala a memória. Havia uma discípula de nome Dorcas. Olha lá, viu? Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome que traduzido quer dizer Dorcas. Grave isso aqui, é o nome judaico, grave isso aqui. Não existe o cargo, o título hoje de apóstolo. Mas as pessoas não estão satisfeitas apenas como pastor. Eu lembro da minha consagração oficial das Forças Armadas, diz assim: o médico cuida do corpo, o psicólogo cuida da alma, mas o pastor cuida do espírito, da vida espiritual das pessoas. E ele disse: para mim é o maior cargo. Ele é o oficial do exército, o que o homem pode ter na terra, o cargo de pastor. Mas alguns ou muitos não estão satisfeitos. Aí inventaram, tá aí, tá? Hoje é bom, hoje ficou muito bom. De tudo que você fala, as pessoas vão lá e pesquisam.
e vão em fontes fidedignas e comprovam, ou não, um cargo chamado semideus, e um outro, que o outro louco aí se intitulou, e não está sozinho, a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Fariseu cego. Outra coisa para terminar, a última aqui, Natan. Os fariseus foram condenados por Jesus, porque eles se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Se preocupam com roupa, se preocupam com cabelo, é verdade ou não é? Nessas igrejas de fariseus, as mulheres têm que ser peludas e os homens têm que ser lisos. Eu não entro lá, por causa desse meu cavanhaque. É capaz de chamarem de bode. Marinho, então, com essa barbicha, está condenado ao quinto, 2 por eles. As mulheres têm que ser cabeludas, peludas. Não pode se raspar, não pode se depilar, não pode cortar cabelo. Né? A mulher tem que virar lobisomem. Pronto, falei. Que nem uma pessoa me procurou, né? E falou, pastor, eu estou me separando da minha esposa. Eu falei, peraí, por que e tal? E eu depois, para resumir, eu falei, procura seu pastor, você precisa conversar com ele. Eu só vou comunicar ao meu pastor. Eu estou me separando da minha esposa. Minha esposa entrou na igreja, ela virou uma religiosa, extremista, que ela não pode cortar o cabelo, ela não pode raspar as axilas, ela não pode se depilar. Não, vocês estão entendendo, não precisa ser detalhista, né? Só contar os fatos. Que parece um homem. Ela está com roupão, mas eu prefiro ela com roupão, porque quando ela se tirar a roupa para namorar é pior. Dá mais medo! Dá mais medo. Eu estou me separando, porque a igreja dos fariseus separou o casal. Eu conheço. Grave isso aqui. Ele se preocupa que nem o internado, obreiro todo internado, todo de terno e gravata, e você não sobe o púlpito, não fica na porta, sem terno e gravata. Ih, pastor Marinho aqui, hoje ele está com esporte fino, é esporte fino que se fala? Hoje ele está com esporte, um esporte social. Hoje ele está em esporte fino, né? O pastor Marinho é jeans, é tênis no pé e camisão. Né? E é um pastorzão que nós conhecemos, o co-pastor da igreja. Um obreiro todo internado, terno e gravata. Aí passou uma menina do mundo. E as meninas do mundo se vestem como uma menina do mundo, não é verdade ou mentira? Se veste assim, shortinho, né? Ele, como se não bastasse olhar, dizem que olhar a primeira vez é coincidência, olhar a segunda vez já é concupiscência. Ele falou que é torce-bola. Olha vindo e olha indo, olha de frente e olha de trás. Mas como se não bastasse isso, ele ainda mexeu. Tá bem, hein? Fariseu, por fora bela viola, por dentro pombo. Por isso que Jesus falou, por fora. Vamos ajudar no antigo, tempo de vocês, aqui, pessoal. Lá, sua avó viu, ela não conhece, daquele lado ainda tem duas que conhecem aqui, lá atrás, então, por fora, parecendo um religioso, só aparência, por dentro. Aí Jesus falou, olha, sepulcros caiados, sepulcro por fora bonitinho, caiado, branquinho, limpinho, mas por dentro podre. Hipócritas. Eu vou terminar a mensagem, mas eu quero dar nome aqui a 3, eu chamo de 3 doutores, teólogos renomados, que eu peguei alguma coisa para preparar essa mensagem. Primeiro, doutor Scofield,
É a Bíblia que eu estou usando aqui. Aliás, é das que eu tenho, as 22, as que eu mais uso. E depois, Tânia digitou aqui para mim, e eu vou ler o comentário do Dr. Dake, que é a Bíblia de estudo que eu dei para Tânia, no dia da mulher, se não falha a memória, no dia das mães, a Bíblia rosa dela, uma das mais completas, junto com a que nós temos ali, né? E ele diz o seguinte, grave aí, para nós terminarmos. E depois eu vou ler, tem 10 minutos, dá para ler, 21 características dos fariseus. Nota homilética, do capítulo 23, do versículo 3 a 31, do doutor. Aliás, não, essa aqui é do doutor Shed. Depois eu vou ler do doutor dele. Ele diz assim: ai, é uma exclamação de Jesus profunda, penetrante e enérgica, que parte do coração do Mestre, do Senhor, contra a hipocrisia dos fariseus e escribas. São 8 os ais que Jesus profere aqui. Primeiro, o ai contra a impenitência dos fariseus, versículo 13. Se puder botar, Natália, não vai dar para ler, mas só botar os irmãos aí rapidinho. Segundo ai, o ai contra a avareza dos fariseus, versículo 14. Terceiro ai, o ai contra o zelo cego dos fariseus em conseguir adeptos. Prosélito, deixa eu falar, porque eu prometi que ia comentar a parte B dessa aí, acabei não fazendo. Prosélito, porque os fariseus, eles evangelizavam, eles buscavam adeptos à sua religião, o farisaísmo. Escuta, então eles pegavam um gentil, né? Pregavam a lei de Moisés com seus dogmas humanos. Então, quando um gentil se convertia ao farisaísmo, era um prosélito. Um prosélito é um gentil não judeu que se converteu ao judaísmo ou ao farisaísmo e é considerado pelos mesmos como um judeu. Isso é prosélito, tá? Isso é prosélito. Aliás, se você quer entender melhor sobre o que é um prosélito com mais detalhes, ouça uma mensagem do reverendo presbiteriano Augusto Nicodemos, ele vai falar sobre isso. Mas como eu prometido, eu cumpri. Porque senão também eu sou um fariseu, né? Prometi e não cumpri. Quarto ai, Natan. Está no versículo 16 a 22. Eu falei porque você vai passando. O ai contra os juramentos levianos dos fariseus que invalidavam a própria lei. E eles juravam amar, pregar e praticar. Quinto ai. Era o ai contra o grande valor que os fariseus davam aos pormenores em detrimento dos valores reais. 23 a 24. 23 a 24. Deve ser aqui. Eles eram meticulosos. Viu? Não, o cabelo tem que ser até aqui, das irmãs, a cintura. Ou o coque tem que ter até essa altura aqui. A saia tem que bater no tornozelo. Eles são meticulosos, detalhistas aos extremos, como os dizimistas das hortaliças, mas negligenciavam as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. É isso? Acho que sim. A justiça, a misericórdia e a fé. Sexto ai, o ai contra a aparência exterior ostentada pelos fariseus. Eles alongavam os seus filactérios. O que era filactério? Alguém sabe o que era filactério? Filactério? Não, filactério, alguém sabe o que é? Então, filactérios era uma caixinha, né? Que eles usavam no braço, geralmente no punho e na testa. E tinha alguns versículos, principalmente, Natan, Deuteronômio 6,4. O Senhor é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse era o principal. Então eles alongavam, eles aumentavam aquela caixinha com esse versículo, né? Para parecer
você os outros santos. E olha, e as franjas da roupa ao mesmo tempo aumentavam. Olha, viu, aquele lá estava um religioso. Viu? É igual muitos hoje veem um irmão com roupão, com cocão, com cabelão. Oh, às vezes é muito pano para tapar muito pecado, irmãos. E como eu sei disso, quase 30 anos pastoreando, quase 40 anos de cristão. Como que eu sei? São inúmeros os casos. Olha o último ai, Natan, o oitavo ai, aliás o 7. O 7 é o idem, a mesma coisa do 6, versículo 27 e 28. E o oitavo ai é o ai contra a veneração hipócrita que os fariseus faziam com relação aos profetas do Antigo Testamento. Agora eu vou correr. Agora eu vou usar o Dr. Dake. Dr. Dake é polêmico por uma questão adâmica, né? Mas é a Bíblia da minha esposa. Ela mais usa não, ela só usa essa. E ela sabe quanto é pouco. Aliás, o Dr. Scofield também tinha duas doutrinas dele errôneas, que foram depois, né, pelos editores, consertadas. Que era o sacrifício da filha de Jefté, que o Dr. Scofield acreditava que ele sacrificou ela literalmente falando mesmo, a matou e molou, e não foi. E depois, pior, que a médium engendou. E o Dr. Scofield, no seu comentário, dizia que realmente Samuel voltou dos mortos, adentrou na médium e falou com Saúl. Jamais. Deus não se contradiz. Amém? Pastor Marinho. Mas vamos lá. Dr. Dake. 21 características dos fariseus. Rapidamente. Eu vou dar o versículo aqui. Perdão. Primeira característica dos fariseus. Primeiro, exigem respeito como mestres. Eles exigem ser respeitados. Ensina a segunda e não praticam. Está lá no verso 3. Exigem serviços, mas não praticam. Verso 4. 5. Exibem a sua religiosidade. Versículo 5. Sexta característica. Buscam os lugares de honra nas ceias, nos eventos. 7. Buscam os lugares de honra nas sinagogas, no templo, nas igrejas hoje. Gostam de estar no púlpito, adoram uma tribuna, adoram. Eles são só pastores, não são diáconos. Ouvi uma mensagem, é disso aqui, vou repetir. Hoje, nosso pastor presidente da CEMADER, CADB, perdão. Pastor presidente da CEMADER estadual é o nosso pastor Celso Brasil. Pastor presidente da Nacional, CADB, pastor Samuel Câmara. Eu estava com Tânia em uma programação da Gilavec, Foz do Iguaçu, Águas de Lindóia, ela vai lembrar. Toda semana mensagem, de manhã e de tarde, de manhã e de noite, toda semana mensagem, de manhã e de noite. A melhor mensagem que eu ouvi, pastor Samuel Câmara. Ele pregou e provou que Jesus foi mais diácono do que pastor. E até como pastor ele disse, pode ver, João 10, 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Os fariseus, quer ver um pastor fariseu? Ele só quer microfone, ele nunca pega uma vassoura. Quer ver um pastor fariseu? Ele passa por um lixo na nave da igreja. Ele passa por cima, ele chuta por um canto, mas ele nunca baixa para pegar. Você quer ver um pastor fariseu? Vou falar, irmão. Posso falar? Só viver um risco. Amém? Só viver um risco. Cadeira pode estar torta, ele não conserta. Ele chama um diácono, um auxiliar, um obreiro para vir consertar. Quer ver o pastor fariseu que nem eu conheci? Tinha uma passagem secreta para ele, porque ele não se misturava com as ovelhas.
Tinha uma passagem secreta por trás do púlpito que ele entrava. Ele não entrava como nós aqui pela nave, pela frente da igreja, pelas portas da igreja, não. Fariseu. Ih, tem muito mais. Nono lugar, Natan. Eles gloriam-se no seu título, versículo 7. 10º, priva os homens da verdade e da vida. Não entram, não deixem entrar os que estão entrando, versículo 13. 11, rejeitam a verdade e rejeitam a própria vida, versículo 13. 12, aproveitam-se das viúvas. Há um grupo de teólogos, de comentaristas que acreditam que eles cobravam para orar e por isso faziam longas orações. Ouvi um que disse que ele cobrava por minuto, 1 minuto uma dracma, 2 minutos 2 dracmas, 3 minutos 3 dracmas, e aí ia embora. Você conhece fariseu assim hoje? Você conhece a pastora do Pix, o falso profeta de São Gonçalo, os fariseus de hoje? Aos montes. Aí, 13, exibem-se com longas orações, versículo 14. 14º lugar, são zelosos para ganhar homens para a sua seita, mas não para Deus, versículo 15, Natan. 15º lugar, convertem-se completamente à hipocrisia, mas não se convertem a Deus, versículo 15. 16, professam ser o único guia da religião, mas estão cegos para a verdade e o cristianismo verdadeiro, o cristianismo de Cristo, versículos 16 a 22. 17, divulgam as partes da religião das quais recebem mais ganhos pessoais e honra, versículo 16 a 22. 18º lugar, característica dos fariseus, como o mosquito engole os camelos, preocupam-se com os detalhes minúsculos e omitem os verdadeiros fundamentos da religião verdadeira, versículo 23 e 24. Esses como os mosquitos, eles eram tão meticulosos que isso não era higiene, isso era religiosidade. Eles, ao beber alguma coisa, eles colocavam um coador para coer realmente não beber mosquito. Literalmente falando. 19º, Natan. Eles gloriam-se na limpeza corporal, mas vivem numa devassidão moral. Jesus fala das iniquidades, eles estavam em iniquidades, versículo 26 e 25 e 26, e nós já lemos isso aqui também. 20, penúltima característica de um fariseu, do farisaísmo, exibem uma religiosidade exterior e autojustificação, e ignoram a santificação interior e uma vida de conduta diante de Deus, versículo 27 e 28. 21ª característica dos fariseus, querem ser mais justos até do que os seus antepassados. Se você ler, eu te convido a fazê-lo. No final do capítulo, Jesus fala que o inferno está reservado. Escute, por 2 vezes no mesmo capítulo, Jesus fala que o inferno está preparado para eles, que eles vão para o inferno. Então, todo fariseu que você conhece, grave isso, eles são condenados ao inferno, porque eles são religiosos, não cristãos genuínos. Eles vivem apenas de aparência exterior, para arrotar, me perdoe, um cristianismo que não é o verdadeiro, uma religiosidade falsa. Esse é um retrato. Aliás, nós passamos aqui apenas um pequeno retrato, 3/4 só, do que é o fariseu. Grave. E vocês sabem, eu tenho dezenas ou centenas, com certeza, de histórias. E poderia contar algumas aqui. Contei 2 ou 3 só, do meu tempo de pastor, para mostrar a vocês o que é o fariseu. O que é o Evangelho de fariseus? Que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de toda religiosidade, de todo farisaísmo. Que Deus, amados, em nome de Jesus, nos liberte de qualquer aspecto
ou uma dessas dezenas de características de um fariseu. Porque um fariseu não está salvo. E repito, para mim, Nicodemos, eu creio que para muitos, e José de Arimateia, deixaram o farisaísmo, que não tem como fazer, para aceitar o cristianismo, ou Cristo do cristianismo. Que Deus nos abençoe esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode desligar, por gentileza, você pode aplaudir o Senhor. Os que não são fariseus, louvar.